Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Ponto de Ruptura. Aqui você aprende sobre diversos assuntos, sempre conectados ao empreendedorismo. E hoje, um assunto importantíssimo. Falaremos sobre os 4 pilares da educação financeira. Isso mesmo, aquela que a gente não teve, eu também não tive, mas me especializei, aplico na minha vida, no dia a dia, e eu quero trazer esse conteúdo aqui para você. Então, antes da gente começar, pega aí papel e caneta na mão para você anotar tudo que eu for ensinar, porque eu tenho certeza que você vai sair aqui já com coisas, com tarefas para você colocar em prática. Bora lá então? Bom, quais são então esses 4 pilares da educação financeira? Ele vai servir tanto para a tua parte pessoal quanto para a parte profissional. Os 4 pilares são: primeiro, você gerar o seu dinheiro. Segundo, você organizar, cuidar do seu dinheiro. Terceiro, você proteger o seu dinheiro. E por último, mas não menos importante, você multiplicar o seu dinheiro. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é você gerar o seu dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Não, você trabalhou para conseguir gerar aquele dinheiro. Então foi uma troca do seu serviço e você foi recompensado recebendo o pagamento. Então, você precisa entender que é importante a gente não depender apenas de só uma fonte de renda. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Por quê? Você tem uma empresa ou se você é CLT, você está dependendo de apenas uma fonte de renda. E por que que isso não é o indicado? Porque se acontece algo, por exemplo, se você for CLT, você é mandado embora, ou se você tem uma empresa, você acaba falindo, você só está dependendo daquela fonte de renda. Então, o interessante, o mais indicado é você ter pelo menos 3 fontes de renda. Ai, Thaís, mas eu trabalho muito. É, eu entendo. Porém, o meu caso, por exemplo, eu sou mentora financeira, mas aos finais de semana eu faço freelancer em eventos. Então, é uma outra fonte de renda que eu tenho aos finais de semana, tá? E você também pode fazer isso, pegar os seus finais de semana e estar fazendo um outro tipo de renda para estar te auxiliando também. Nem que seja para você pegar esse dinheiro e investir e começar também a pensar no seu futuro, tá? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você cuidar do seu dinheiro. Sim, como é que é esse cuidar do seu dinheiro? É você saber organizar o seu dinheiro, é você direcionar o seu dinheiro para cada coisa que você precisa fazer, para cada etapa que você precisa. E, claro, você precisa dar nome para o seu dinheiro. Você precisa saber, peraí, esse valor vai para alimentação. Esse valor vai para pagar as contas de casa. Esse valor vai para o lazer. Você precisa definir o quanto você vai gastar em cada categoria. Sim, você precisa entender as categorias, dividir por categoria e colocar um valor estimado para aquele mês, de acordo com o teu faturamento ou de acordo com o teu salário, tá? Bom, para a empresa não é muito diferente. Você também precisa direcionar o dinheiro para cada categoria. Então, separar o dinheiro que você precisa pagar os seus colaboradores, separar o dinheiro que vai para a reserva do caixa da empresa, separar o dinheiro que vai para os investimentos, separar o dinheiro que vai para o teu salário, para o teu prolabore. Então, você também tem que direcionar o dinheiro da empresa e não só simplesmente receber o dinheiro, vai pagando as contas e aí? Você não sabe nem para onde o dinheiro foi. Depois você fala que tá sem dinheiro e você não sabe o quanto você gastou em cada coisa, em cada categoria. Então você precisa cuidar desse dinheiro para você entender o quanto entra mais o principal, o quanto sai e para onde está indo. Porque se você fizer esse acompanhamento, se você tiver essa organização, caso chegue algum mês e você gastou um pouco a mais em determinada categoria,
você consegue não, espera aí, então mês que vem vamos reduzir isso aqui, não pode ficar desse jeito, senão as coisas vão desandar. Então, o que acontece? Isso te traz um planejamento. Você fazendo esse acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal, isso vai depender muito de acordo com a tua rotina, de como você consegue fazer esse acompanhamento, você vai começar a ter mais clareza do teu dinheiro, das tuas contas, dos teus gastos, e isso é importantíssimo. E você consegue olhar para o teu futuro, você consegue olhar para frente, então isso já é um planejamento financeiro. Porque você consegue ter uma base das tuas contas fixas, das tuas contas variáveis, do quanto você precisa investir. E aí você conseguindo ter essa clareza, esse direcionamento, esse planejamento, fica muito mais fácil de você tomar decisões mais assertivas. E não tomar decisões no impulso, na emoção, tá? Então, essa é uma das partes fundamentais da educação financeira. Bom, o terceiro pilar entra muito no pilar da proteção. Sim, nós precisamos proteger nossos bens. Mas qual é o nosso bem mais precioso? Hum? Nossa vida. É. Então é importantíssimo você ter um seguro de vida, por exemplo. Se hoje acontece alguma coisa com você, como que você vai deixar os seus familiares? Eles estão preparados para essa perda? Óbvio que emocionalmente não, mas e financeiramente? Você vai conseguir deixar a sua família confortável? A sua família tem dinheiro financeiramente para se manter ou até pagar um inventário? A gente tem que pensar muito sobre isso. As pessoas ficam com vergonha, ficam com medo de falar sobre isso, mas, gente, isso é importantíssimo. Ainda mais se você é casado, se você tem filhos, você precisa pensar na sua família, tá? Então, a proteção, ela vem muito em formato de seguro. Então, o teu seguro de vida, principalmente, mas o teu seguro do seu carro, o seguro da sua casa. Você pode também estar fazendo uma previdência, um plano de saúde também é uma forma de proteção, tá? Então, assim, a proteção, no Brasil, a gente não tem tanto costume de fazer isso. As pessoas acham que é até algo não tão necessário, né? Porém, nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e China, lá acima de 80% da população tem algum seguro, tá? Então, realmente, o seguro, ele é uma base muito forte da qual as pessoas não têm essa, esse conhecimento. E agora, se você é um empreendedor, isso é importantíssimo. Por quê? Se a gente atravessar a rua, a gente pode sofrer algum acidente. Você pode ser atropelado, né? Estamos correndo esse risco diariamente. E você já parou para pensar, se você ficar deitado em cima de uma cama por ter sofrido um acidente, a tua empresa depende 100% de você? A empresa literalmente vai estar em cima da cama e você não vai poder fazer nada por isso? Olha só a importância de você, empreendedor, ter um seguro de vida caso aconteça algo com você. Então, você sofreu o acidente e tem esse seguro, você vai estar protegido pelo seguro. Pelo no mínimo 6 meses. Você vai conseguir ter 6 meses do teu salário ali, sem precisar ficar preocupado e não precisar entrar em dívidas, em financiamento, pegar crédito ali com um banco ou com até pessoas próximas e estar se endividando. Olha a importância disso, tá? E por último, mas não menos importante, como eu já falei, é você multiplicar o seu dinheiro. Sim, essa é a última etapa e é onde a maioria das pessoas não conseguem chegar. Por quê? As pessoas não têm controle, as pessoas vão lá, gastam todo o dinheiro, querem ter um padrão de vida maior do que ela pode pagar. Enfim, existem várias probabilidades. Porém, aqui, o investimento, ele é essencial para a gente pensar na nossa aposentadoria, principalmente, tá? Por quê? Uma coisa, existem estudos que você, daqui 20 anos, vai estar custando no mínimo 10% mais caro. Para pensar, eu não sei qual que é a sua faixa etária, mas
Quando a gente chega na terceira idade, um plano de saúde, por exemplo, não é caríssimo. Então, o estudo mostra que daqui 20 anos você vai estar custando 10% mais caro. Você acha mesmo, se você não começar a investir hoje, você vai conseguir manter o teu padrão de vida? Então, então, se planeje, se prepara, invista, comece a investir o seu dinheiro. O interessante é sempre estar investindo pelo menos 20%, tanto para a empresa, tanto para as finanças pessoais, tá? 20%. Primeira coisa que você precisa fazer, focar na tua reserva. A empresa você tem uma reserva e a nossa parte pessoal também. Então foca primeiro na tua reserva, porque gente, vamos lá, imprevistos acontecem. É que a gente nunca está preparado. Infelizmente, o brasileiro não teve uma educação do qual nos preparou para que, se algo acontecer, a gente tem um dinheirinho guardado, a gente tem ali um dinheirinho para estar auxiliando, né? O famoso ter uma poupança. Mas, por favor, não invista em poupança. Então, invista o seu dinheiro. Comece, que seja com R$ 50, mas comece. Hoje, não precisa mais ter R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 para investir. Não precisa mais. Hoje você consegue investir a partir de R$ 1. Então comece com 20, 30, 50, R$ 100. Mas comece, crie esse hábito para que no futuro o seu eu do futuro te agradeça por você ter começado hoje. E quanto mais cedo você começa, melhor. Porque os juros compostos, eles funcionam, porque os juros compostos funcionam a longo prazo. Então, quanto mais tempo o dinheiro fica lá investindo, rentabilizando, ele vai gerando juros sobre juros. E o poder dos juros compostos é no tempo, é no longo prazo. Dá para você fazer uma comparação depois, procura ali no Google calculadora de juros compostos. Faz uma comparação lá, coloca o valor que você pode investir todo mês. Coloca a taxa mãe, a taxa base, que é a taxa Selic. Procura quanto ela está hoje. Não vou falar, eu sei, não vou falar, porque ela varia, e eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. E aí você simula em 10 anos quanto você teria de dinheiro investido, em 15 anos e em 20 anos. De 10 para 20 anos, gente, dá um pulo gigantesco. É realmente de você ficar de boca aberta, tá? Então faz depois essa simulação e me conta o que você realmente viu, o que você achou e o que você tá perdendo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, se interessou pelo que eu faço, me segue lá nas redes sociais. Meu arroba é a Thaís Cardoso. Thaís com T-A-I-Z. E vai ser um prazer ter você lá comigo. Beijo e até o próximo vídeo.